Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes, amadas irmãs, bom dia. Graças ao Senhor por mais um dia hoje, 18 de maio. Então vamos desfrutar de Provérbios. Como sempre, iniciamos o programa com as palavras de sabedoria. Amém. Então vamos lá. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 15, 18. Temos como título hoje: longe de nós toda ira e cólera. Em primeiro lugar, os acessos explosivos frequentes fazem muito mal à saúde, pois liberam grandes quantidades de cortisol e adrenalina no corpo, causando o estresse que é prejudicial ao sistema cardiovascular. A raiva também eleva a pressão sanguínea, com suas consequências nocivas ao organismo, afetando também o estômago, provocando gastrite, úlcera e má digestão. Em segundo lugar, ao perder o controle emocional, você deixa a raiva dominar as suas ações e reações. As pessoas ao seu redor são ofendidas por conta de suas palavras e atitudes. Por mais que você esteja com a razão, isso não lhe dá liberdade para ser desrespeitoso e mal educado com outros. Trate bem as pessoas da mesma forma como você gostaria que o tratassem. Há vários provérbios que nos ajudam nesse aspecto. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15, de 1 a 4. Paulo nos exorta: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Efésios 4, 31. O segredo está em viver no Espírito, pois somente no Espírito temos a longanimidade, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 até o 23. Que o Senhor nos dê muita serenidade e paz no dia a dia, para sempre transmitirmos graça ao nosso próximo. Bom dia, até amanhã com mais provérbios. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai, como a chuva que rega a plantação. Desce sobre mim, desce sobre mim. Terra fértil. Bom dia, irmã Lene. Bom dia, queridas ouvintes do nosso programa. Bom dia. Hoje é o dia que o Senhor fez, né? Pra gente vencer. É isso aí.
Graças ao Senhor pela sua muita misericórdia que nós estamos vivos aqui, né? Para louvarmos o nosso Senhor e prosseguirmos na nossa caminhada, né? Deus abençoe vocês, irmãs, no seu dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, né? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e cuide de todas as coisas para você. Quero te dizer que a alegria que todo mundo busca, ela não vem da bebida alcoólica, ela não vem do vinho, mas ela vem do Espírito Santo. Essa é a verdadeira alegria, né? Então, Efésios 5, 18 e 19 diz assim pra gente: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como que eu vou me encher do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O Senhor nos mostra que essa alegria, né, que todo mundo busca no vinho, ela é passageira. A dissolução, ou seja, ela é passageira, ela acaba. Mas quando você se enche do Espírito e você fala a palavra de Deus para as pessoas, e você ora a palavra, e você canta, e você tem comunhão com o Senhor, e recita um salmo, é maravilhoso. Aí a verdadeira alegria sai do seu interior, né? Como um rio, e formoseia o seu rosto. Você olha no espelho e você fala: puxa, eu estou expressando Deus nessa manhã, porque eu estou tão cheia de Deus que eu estou expressando o próprio Deus, não é isso? O contrário também é verdade. Se você não desfruta do Senhor, você olha no espelho e fala: nossa, que cara é essa? Com quem será que eu estou parecendo, né? Por isso, te dou um conselho: se encha do Espírito Santo, amém? Cantar um hino. Um hino é uma música mais longa, né? Mas você pode cantar um cântico. O cântico, ele é curtinho. Então, você pega um cântico, coloca na sua mente e o dia todo você canta aquele cântico. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Até desafinei um pouquinho. Rendei graças ao Senhor. Isso é um cântico. Você está lavando louça. Rendei graças ao Senhor, rendo graças a ti, ao Senhor, porque Ele é bom, Senhor. Você é bom. Você é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia. Aí você fala assim: Senhor, a tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Seja feliz. Cante com alegria na sua casa, né? Se você tem essa oportunidade, você tem liberdade para fazer isso, faça. Você vai se encher do Espírito Santo, certo? Essa é a dica para você nessa manhã. Alegre o teu coração. Cante ao Senhor. Muito bem, essa semana nós estamos falando sobre a imersão na palavra profética, né? Ontem nós falamos sobre a palavra da verdade do Evangelho e contamos a história da igreja, né? A partir do século II. Então, hoje nós vamos falar sobre a prática da imersão na palavra profética. Muitos irmãos e irmãs têm experimentado o que significa essa imersão na palavra. Aqueles que passaram pelo PAC, pelo Posto Avançado de Comportagem, e adquiriram a prática de carregar porções impressas da palavra profética, e no dia a dia, seja no trabalho, pregando o evangelho, ou fazendo a comportagem, ou na sua casa, você pega a colinha ali, né? Se você não sabe decor, você pega a colinha ali da imersão e lê, e proclama, e ora essa porção, e então continua fazendo o seu serviço.
Então, esses irmãos que saem pregar o evangelho, eles praticam isso. E eles ficam tão nutridos. E quando eles oram pelas pessoas, usando o conteúdo dessas palavras que estão que eles transferiram para esse papelzinho, como um lembrete, né? Eles percebem que a própria palavra utilizada para orar e falar com as pessoas é que opera poderosamente e faz milagres. Porque às vezes você vai orar para a pessoa, você não sabe nem o que orar por ela, né? Mas se você ora a palavra para ela, a palavra é viva e eficaz. E essa palavra age e alcança as pessoas. Então, alguns questionam essa atitude, né? Dizendo que a imersão ela deve ser feita apenas com a Bíblia. Mas a prática da imersão na palavra, ouvida, ela tem base nesse versículo que eu acabei de ler para vocês, de Efésios 5, 18 a 19, diz para a gente não se embriagar com o vinho, mas encher do Espírito. E nos dá a dica, né? Como que eu encho do Espírito? Falando entre nós, com salmos, né? Proclamando a palavra, e também entoando e louvando de coração ao Senhor. Com cânticos, com hinos, né? E essa palavra do devocional que a gente tem lido para vocês, são palavras que foram dadas na conferência, né? E que hoje nós estamos desfrutando no alimento diário. Quando nós imergimos nessa palavra profética, nós percebemos que nos enchemos do Espírito, principalmente para a gente fazer coisas difíceis, como pregar o Evangelho, certo? Por meio da comportagem. Você acha fácil pregar o Evangelho? É fácil ou é difícil? É difícil, né? Você tem que estar no Espírito, você tem que amar as pessoas, você tem que ver a necessidade delas. Você tem que muitas vezes ter empatia, né? Se colocar no lugar delas para poder ajudá-las, né? E muita gente não quer nem ouvir você falar do Senhor. Então, quando você pergunta, posso orar por você? Uns dizem sim, outros dizem não. Então, quando você tem muito não, você fica desencorajado, você quer logo parar de pregar, né? Mas quando você está nessa situação, você começa a praticar essa imersão, começa a ler, orar, cantar, ler, né? E você se enche do Espírito e prossegue nesse trabalho de evangelização, né? Então, o caminho indicado para nos enchermos do Espírito, descrito nos versículos acima, que nós lemos, é falando, né? E isso é imersão, é você entrar dentro da palavra. Então, o apóstolo Paulo, ele não exigiu que os irmãos falassem entre si somente parte das Escrituras, mas ele citou salmos, citou hinos e cânticos espirituais. Então, de onde vieram os salmos? De onde vieram os hinos? E de onde vieram os cânticos espirituais? Eles foram compostos por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, né? Assim, uma vez que o apóstolo não restringe a prática da imersão às Escrituras, também podemos utilizar a palavra profética, ou seja, a palavra revelada para o apóstolo, né? Então, no capítulo 24 de Lucas, há um relato da aparição de Jesus a 2 discípulos após a sua ressurreição. Ambos estavam a caminho de Emaús. Vocês leram isso? Nós já lemos isso, né, em Lucas. Então, eles estavam a caminho para sua casa, voltando para a aldeia, eles estavam perto de Jerusalém, eles tinham ido para Jerusalém ver a crucificação de Jesus, né? E estavam voltando para sua aldeia. E eles vinham caminhando, comentando sobre o que acontecera a Jesus. E de repente, Jesus se aproximou deles e passou a andar com eles, sem que o reconhecessem. Então o Senhor perguntou-lhes sobre o que conversavam e responderam que falavam sobre Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, que ele fora condenado e morto. E o relato de Lucas nos mostra a reação do Senhor. Jesus disse a eles: nécios, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então, Jesus começou a falar de Moisés
e foi discorrendo por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, né? E eles chegaram na aldeia e o Senhor entrou na casa deles e partiu o pão com eles. Eles disseram, na hora que o Senhor partiu o pão, eles o reconheceram. Mas o Senhor desapareceu, né? E eles então comentaram entre si, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E diante disso, fica evidente, né, que a palavra profética expõe as escrituras. Então, se apenas lessem as escrituras, os discípulos não obteriam esse falar vivo. Mas quando Jesus lhes falava e expunha as escrituras, o coração deles passou a arder. Então, a palavra profética, ela faz arder o nosso coração, porque você entende a palavra. Quando a palavra é explicada, você entende, ela arde no seu coração. Nós podemos ter a Bíblia durante toda a nossa vida e não entender nada dela, né? Mas quando a palavra profética vem e fala as palavras da Bíblia, você entende, ela faz arder o seu coração. Outro exemplo sobre a palavra profética está no livro de Atos. Ali nós lemos que o anjo do Senhor levou Filipe para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E Filipe encontrou um eunuco etíope e viu que ele lia o profeta Isaías. E em seguida disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Depois disso, o eunuco foi batizado. Olha só, ele entendeu que o Senhor era o seu Salvador e ele foi batizado. Isso está em Atos 8, 29, 31 e 35. Então, esses relatos nos mostram que podemos ter a Bíblia, mas se Deus não usar alguém para falar a palavra profética, nós não a entendemos. Ter as escrituras em mãos é uma coisa, mas ter o Senhor que fala de maneira viva é muito diferente, né? Então, precisamos emergir na palavra profética que nos dá vida. Amém? É isso aí. Agora a pergunta é, por que devemos utilizar a palavra profética? Resposta, para nos encher do Espírito, certo? A palavra profética é para nos encher do Espírito, amém? Precisamos imergir na palavra profética que nos dá vida, é isso aí, entrar na palavra, né? Imergir, mergulhar, e assim nós vamos nos encher do Espírito. Amém? Esse foi o devocional de hoje para você. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra tão maravilhosa que chega até nós todas as manhãs para encher o nosso coração, para fazer o nosso coração arder, para nos trazer revelação, para que nós possamos entender a palavra. Quão maravilhoso é ouvir a tua palavra logo pela manhã. Senhor, essa palavra nos alegra, essa palavra nos traz consolo e conforto, que nós possamos nos encher, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais e louvando de coração ao Senhor. Encha-nos, Senhor, com o teu Espírito através da sua palavra. Aleluia! Irmãs, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Eu amo a palavra de todo o meu coração, de verdade. Todas as manhãs eu acordo já pensando que o Senhor tem para mim hoje, né? Através da palavra. Quando eu toco na palavra, eu toco em Deus. É uma coisa tão maravilhosa e inexplicável, mas é real. E nós, ao abrirmos a Bíblia,
Devemos ter sempre esse coração, sabe? Senhor, eu já li quantas vezes, nem sei mais quantas vezes eu li, mas que seja novo, né? Que o Senhor seja novo, cheio de frescor. Não quero ir para a Bíblia sabendo tudo, eu quero ir para a Bíblia para conhecer mais Jesus, para estar mais perto de Jesus, né? E isso faz toda a diferença na minha vida, né? O Senhor é sempre novo para mim, graças a Deus, né? E para todas nós, né, irmãs? Para todas nós. Muito bem, amadas, vamos abrir nosso livro de histórias aí dos profetas, né? 1 Samuel, capítulos 22 e 23. Ontem nós vimos Jonatas ajudando Davi, né, a fugir de Saul. Saul fica irado com Jonatas porque ele quis protegê-lo, né? E Jonatas então avisa Davi: olha, meu pai realmente quer matar você. E então Davi se despede de Jonatas, fazem uma aliança entre si, né? Jonatas pede para Davi proteger a sua descendência, né? Ele já tinha essa certeza de que Davi seria o próximo rei, né? Como grandes amigos fazem essa aliança, né? De Davi cuidar da descendência de Jonatas, né? Então Davi foge, né? E vai até Aimeleque, o sacerdote. E ali ele pede pão, pede arma, porque ele fugiu sem nada, né? Fugiu sozinho, sem arma, sem comida. Então ele vai até Aimeleque e consegue os pães da preposição e uma arma, né? A espada com a qual ele matou Golias, né? E foge então para Gate. E foi procurar Aquis, o rei de Gate, mas teve medo de ser morto pelo rei de Aquis, rei de Gate, e mudou seu comportamento, começou a fazer algumas doidices, babar, né? E se fez de tolo. Então, ele salvou a sua vida por ter feito essas coisas aí, né? Se passando por louco, ele salvou a sua pele, né? Salvou a sua vida. Hoje nós vamos ver que Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Vamos lá. Capítulo 22, versículo 1. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que meu pai e a minha mãe fiquem com vocês até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Olha só o que vai acontecer agora. Que Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Versículo 6. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: escutem, filhos de Benjamim. Será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas? E fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas? Para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé? Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim o meu servo para me armar ciladas como se vê neste dia? Então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: eu vi o filho de Jessé chegar a Nob para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube,
e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. E todos eles vieram ao rei. Saul disse: Escute, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: Por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e a espada e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: E quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não, que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois esse seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: Voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia, ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Meu Deus, chega assim a doer o coração da gente de ver, né, tamanha maldade aqui, né? Senhor Jesus. Abiatar refugia-se com Davi, versículo 20. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi que Doeg o edomita estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte, procura também a sua, mas comigo você estará a salvo. E por soberania de Deus, o sacerdote Abiatar fica com o rei Davi. Davi livra a cidade de Keila, capítulo 23, versículo 1. Então disseram a Davi: Eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: Devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: Vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou:
Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse, ele virá. Então Davi perguntou, e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi e Jonatas renovam sua aliança. Versículo 15. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse, não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel. E eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. A traição dos zifeus, versículo 19. Então os zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo, não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte Aquila, ao sul de Gesimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu, que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informem-se ainda melhor. Descubram o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com informações seguras, e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zif, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo, venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chama Sela Amalezote. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Ah, Senhor Jesus! O Senhor protegeu Davi, né, e não deixou Saul pôr as mãos dele, né? Conforme o próprio Jonatas, né, já tinha encorajado Davi, né? Meu pai não vai colocar as mãos em você, Deus vai te proteger, né? E você vai ser rei em Israel. Muito bem, paramos por aqui. E amanhã tem mais, eu aguardo vocês. Fiquem agora com a irmã Lene, que continua a nossa leitura bíblica diária com os Salmos, Provérbios e o livro de João. Amém? Jesus é o Senhor. Deus abençoe vocês, irmãs. Até amanhã. Bom dia, irmã Vera, queridas ouvintes, dando continuidade à leitura bíblica. Vamos ler Salmos, capítulo 115, Provérbios 15, versículos 18 e 19, no Evangelho de João, capítulo 10,
versículos 19 até o 42. Começando com os Salmos. Louvor ao verdadeiro Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Agora, Provérbios 15, 18 e 19. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. Agora o Evangelho de João, capítulo 10, versículo do 19 até o 42. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo do pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse, tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam, não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo você apenas um homem,
estar se fazendo de Deus. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço, a vocês não crerem em mim. Creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então, tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Amém. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Estrelas no Poço, título de hoje: Haja Luz. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Um menino muito travesso, naquele dia passara dos limites. Seu pai, ainda querendo dar-lhe uma chance, perguntou-lhe se estava disposto a arrepender-se de suas artes. Eu não, respondeu o garoto muito cheio de si. O pai, percebendo que era ocasião de dar-lhe uma boa lição de vida, colocou-o de castigo em um pequeno quarto escuro nos fundos da casa, de onde só sairia depois de pedir desculpas pelo que tinha feito. O menino aceitou e foi com ar soberbo. O pai sentou em um banquinho, fechou a porta e o quartinho ficou absolutamente às escuras. Depois de algum tempo, o pai foi até lá e perguntou-lhe se já estava arrependido. Arrependido de quê? Estou muito bom aqui, respondeu o orgulhoso garoto. Isso ocorreu por mais 2 ou 3 vezes, até que o pai entrou no quarto e disse-lhe: então você acha que aqui está bom, não é? Deixe-me acender a luz. Ao acenderem-se as luzes, o menino, apavorado, viu que o quarto estava cheio de baratas e ratos correndo de um lado para o outro, com alguns até subindo no banco onde ele estava. Deu um grito, atirou-se nos braços do pai, pedindo desculpas por suas travessuras. Esta é a situação do homem. Enquanto a luz de Deus, a única capaz de separar nossas trevas interiores, não vem até o homem, ele pensará que está tudo bem e que sua vida, apesar de ser como o quarto escuro da história, é o que há de melhor. Precisamos constantemente do haja luz de Deus. Senhor, brilha a tua luz na nossa vida. Às vezes achamos que está tudo bem, que está tudo certo, mas estamos em nós mesmos. Precisamos que o Senhor venha nos iluminar, venha mostrar do que nós precisamos nos arrepender, venha nos mostrar aonde nós estamos, o que temos feito, aquilo que tem te desagradado. Senhor, que a tua luz chegue até nós. Queremos ver, Senhor, a nossa condição e nos arrepender diante de Ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Em Tudo Uma Lição. Senhor,
remove o véu, faz tua luz eu ver, que eu não me engane mais, mas tudo possa ver, muito pouco sei de mim, me engano o coração, pois penso certo estar em meu orgulho vão. Assim, já quanto ao teu querer, não sei o seu valor, trocando pelo meu, rebelde sempre sou. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. E quanto vejo então, o corpo faz-me ver, me dá revelação e mostra teu saber. Desvenda-me, Senhor, faz tua luz eu ver, não vou mais me enganar, nem me ensoberbecer. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor, que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Receba agora, seja feliz. Bom dia, amadas ouvintes. Que o Senhor Jesus abençoe a cada uma de vocês.
Hoje estamos aqui diante do Senhor para agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Nesta manhã, estamos aqui diante do Senhor para desfrutar desta palavra maravilhosa que o Senhor acabou de nos mandar. E eu gostaria de desfrutar com vocês uma porção que está em Isaías, capítulo 41, versículo 13. Fala assim: porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amadas ouvintes, não devemos temer, porque temos um Deus que está cuidando de nós a cada momento, está nos ajudando, está nos suprindo, está sempre do nosso lado a qualquer momento, a qualquer necessidade pela qual passamos. Devemos sempre invocar o nome do Senhor, que Ele está pronto a nos ajudar. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, estou aqui diante de Ti, Senhor, para Te agradecer pela minha vida, pela minha família, agradecer por cada ouvinte, a família de cada uma. Ó Senhor Jesus, quero Te agradecer, Senhor, porque em tudo o Senhor tem nos ajudado. O Senhor nos toma pelas Tuas mãos e nos segura firme nos Teus braços. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos supre com a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, como sou grata a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Isso é bom demais. Confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor está presente nos momentos difíceis, nos momentos felizes. Precisamos estar atenta e fazer a Tua vontade. Em Te agradecer, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, cuida da nossa saúde, cuida da nossa vida, cuida das nossas coisas. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo Seu carinho, pelo Seu amor. Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, entrego cada ouvinte, a família de cada uma, nas Tuas mãos, Senhor, e que o Senhor possa ajudar nos momentos difíceis, em toda dificuldade pela qual cada uma está passando, porque o Senhor conhece o coração, conhece a necessidade de cada uma de nós, cada uma das ouvintes. Ó Senhor Jesus, Te pedimos, Senhor, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados ouvintes, quero agradecer a cada uma de vocês por estar conosco todos os dias, todas as manhãs, desfrutando desta palavra maravilhosa. E que o Senhor Jesus abençoe cada uma de vocês. E até amanhã, no mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. Um bom dia, amadas ouvintes.